Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de nossa BD. Ainda estamos no tema Atributos de Deus e hoje nós estudaremos a presciência de Deus. Antes vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula. Pai, obrigado por mais esse dia em que estamos vivos, em que temos saúde, em que podemos estudar e meditar na Tua Santa Palavra, Pai. Abençoe essa aula, que o Teu Santo Espírito a conduza para que possamos entender a Tua Palavra, viver a Tua Palavra e compartilhar a Tua Palavra com o máximo de pessoas possíveis, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então hoje vamos estudar o terceiro atributo de Deus, que é a presciência de Deus. Então, Atos capítulo 13, no versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Existem muitas controvérsias sobre a presciência de Deus. Muitos acreditavam erroneamente que a presciência de Deus é baseada em que Deus viu que alguns homens creriam em Cristo por serem melhores do que os outros, ou mais inteligentes, ou mais bondosos, ou até mesmo mais merecedores que os outros, e por isso os teria predestinado para serem salvos. Isso não é a verdade bíblica, não é o que Deus ensina pra gente na sua palavra. Aqui em Atos 13, 48, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. Uma ordem, uma determinação, um decreto. Foi decretado todos quantos estavam escolhidos para a vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 12 ao 12, 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, não é verdade que Deus viu que alguns creriam por si só e resolveu escolhê-los. Isso não é a verdade. Pois todos os homens estão totalmente depravados, depravação total do homem. Estão todos condenados, mas a verdade é que Deus escolheu alguns para serem salvos, e nenhum mérito há naqueles que Deus escolheu. Então Deus não teria previsto, mas ordenou que alguns fossem salvos por Cristo. Ok? Foi uma ordem. Ele quis escolher alguns. E os que foram eleitos não têm mérito nenhum, não são melhores do que os que não foram. Tá ok? Então aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus e santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Então, aqui a palavra no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículo 2, é a palavra prognosin. Essa palavra prognosin é traduzido como presciência. Ela quer dizer o quê? Conhecer de antemão. A presciência no português é um substantivo feminino. É um conhecimento do futuro. Então, Deus conhece o futuro. A palavra presciência, pré-conhecimento, ela não se acha no Velho Testamento. Mas conhecer ou saber. Então, a palavra conhecer e saber você encontra no Antigo Testamento. A presciência não. Ok? Quando esse termo é empregado com referência a Deus no Antigo Testamento, com frequência significa considerar com favor, denotando não mera cognição, mas sim afeição pelo objetivo em vista. Então, vamos entender
o que não é presciência de Deus. Então vamos entender o que não é. A interpretação ela tem que estar correta. Então a gente tem que interpretar o que é presciência de Deus, a palavra presciência de Deus. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja aqui, vamos entender como interpretar uma palavra. Aqui em Efésios 6,12 se fala, não temos que lutar contra carne e sangue. Aqui a palavra carne e sangue tem um significado tão óbvio, né, que seria ridículo estudar o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Mas, nesta passagem, a palavra carne e a palavra sangue juntas significam pessoas. Então nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra a pessoa. Então carne e sangue aqui significam pessoas, seres humanos. João 6,53. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então veja aqui que mais uma vez estamos usando a palavra carne e sangue. Então, Jesus queria dizer que quem não crer em seu sacrifício, que seu sacrifício é suficiente e o único modo de receber o perdão divino, não seria salvo. Veja como a interpretação é muito importante. Na passagem anterior, carne e sangue está se referindo ao homem, à pessoa. E nessa passagem Jesus usa a mesma palavra, carne e sangue, para dizer o quê? O meu sacrifício. Aqui ele não está dizendo que você tem que comer da carne dele e beber do sangue dele, literalmente. É uma simbologia. Então, esse mesmo tipo de interpretação a gente tem que aplicar na presciência de Deus. Então, vamos analisar a palavra mundo na Bíblia. E todo espírito que... 1 João 4, do 3 ao 5. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso eu falo do mundo e do mundo os ouve. Aqui a palavra mundo se refere ao sistema maligno de Satanás, que Satanás implantou aqui na Terra. Então você não é mais de Satanás, você não é mais do mundo, você não faz parte mais do sistema de Satanás. Aqui a palavra mundo quer dizer isso. Já em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja aqui, então Deus amou o sistema de Satanás? Não. Aqui a palavra mundo se refere a todos os seres humanos. Deus amou todos os seres humanos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que é a mesma palavra, mundo. Então a gente tem que entender todos os pormenores de tudo que o Espírito Santo colocou aqui pra gente. Tá? Então vamos ver agora a palavra imortal e a palavra mortal na Bíblia. Então, 1 Coríntios 15:53. Porque convém que isto é corruptível, que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15:54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui, imortal e imortalidade se refere ao quê? Ao corpo. Ao corpo. Não à alma. Aqui o seu corpo corruptível se tornará incorruptível. O seu corpo que é mortal se tornará imortal. Então, a que mortal e imortal se refere? Ao corpo, não à alma. Tá? Então, se você estudar e interpretar corretamente, né,
Esses dois vocábulos se referem ao corpo e nunca à sua alma. Pois bem, então, o que acabamos de dizer sobre carne, mundo e mortalidade aplica-se com igual força aos termos conhecer e pré-conhecer. Veja bem, em vez de imaginar que essas palavras não significam mais que simples o que elas querem dizer, é preciso ver que as diferentes passagens em que eles ocorrem exigem ponderado e cuidadoso exame. Tá? Então, a palavra pré-ciência, pré-conhecimento, ela não se acha no Velho Testamento. Tá? Mas conhecer e saber, lá no Velho Testamento, quando se refere a Deus, ele conhece e sabe, conhecer. Então ali ocorre muitas vezes. Quando esse termo é empregado com referência a Deus, com frequência significa considerar com favor, denotando não mera cognição, mas sim afeição pelo objetivo em vista. Tá um pouquinho complicado, mas vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Então, Êxodo 33, 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achasse graças aos meus olhos e te conheço por nome. Então aqui a palavra conheço no Antigo Testamento quer dizer o quê? Te amo, eu te conheço, eu te amo, eu te designei, eu te escolhi. É isso que quer dizer aqui no Antigo Testamento a palavra conheço. É diferente de pré-ciência. Deuteronômio 9, 24. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Veja. Então, antes que te formasse no ventre, te amei, te designei, te escolhi. Então, não tem nada a ver com presciência, esse conheci. Tá? Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Veja bem. Oséias 8,4. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Não soube, ele quer dizer o quê? Eu não escolhi, eu não predeterminei, eu não designei, eu não amei. Da sua prata e de seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Veja, só a vós vos tenho amado, designado, escolhido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Veja. Então, nessas passagens, conheci significa amei, designei, escolhi. Não quer dizer pré-ciência. Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui já no Novo Testamento. Então aqui, a palavra conheci. Então lhes direi diretamente, abertamente, nunca vos amei, não vos conheci, não vos amei, não vos designei, não vos escolhi. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. João 10,14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, conheço as minhas ovelhas, amo as minhas ovelhas, escolhi as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido, sou amado. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Veja bem, esse é conhecido. É amado, é designado, é escolhido dele. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, o Senhor conhece, ama, designa, escolhe os que são seus. Veja a diferença, a palavra conhece da palavra presciência. Para que a gente não interprete a palavra presciência erroneamente. Então, do mesmo modo, a palavra conhecer é empregada no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Então, quando você vê ali que Deus conhece, quer dizer que Ele ama, que Ele escolheu, que Ele separou. Quando Ele fala que eu não te conheço, eu não te amei, eu não te escolhi, eu não te separei para mim. É diferente de presciência. Atos, capítulo 2, versículo 23. A este, aqui ele está falando de Cristo,
que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, a palavra presciência, como é empregada no Novo Testamento, é mais simples de ser empregada da sua forma literal do que a palavra conhecer. Veja, se cada passagem que ela ocorre for estudada cuidadosamente, ver-se-á que é discutível se alguma vez se refere apenas à percepção de eventos que ainda estão por acontecer. Ou seja, Deus não tinha presciência que determinada pessoa iria crer em Cristo e resolveu escolher. Não. Não é isso que a presciência está dizendo. O fato é que presciência nunca é empregada nas Escrituras em relação a eventos ou ações. Em lugar disso, sempre se refere a pessoa. E por que você iria... Então, de antemão ele conheceu, pré-conheceu, não as ações dessas pessoas. Não que ele não conheça as ações, é que a palavra presciência se refere à pessoa e não às suas ações. Ok? Para provar isso, citamos a passagem 2:23 em que se acha esta expressão equivalente. Então veja aqui, a este Cristo. Então a palavra está falando de Cristo. A este Cristo que vos entreguei, que vos foi entregue pelo determinado conselho. Conselho é o quê? Decreto. Deus decretou que ele seria entregado. E presciência de Deus. Prendestes, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Então aqui, esse versículo se refere a Cristo. A ação já tinha sido determinada por Deus. É isso que ele está querendo explicar para a gente aqui. Então, o apóstolo não estava falando do conhecimento antecipado que Deus tinha do ato da crucificação, mas sim da pessoa crucificada. Porque o ato foi ele que determinou. Então, Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Veja, ele predestinou e chamou. Porque se ele não chama, o homem não vem até Deus. E aos que chamou, estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, considere bem o pronome aqui empregado. Não se refere a algo, mas a pessoas que ele conheceu de antemão. O que se tem em vista não é a submissão da vontade, nem a fé do coração, mas as pessoas. Então aqui ele está falando de pessoas. Então, próximo versículo, Romanos capítulo 11, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então aqui mais uma vez ele está falando o quê? De pessoas. Tá? 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, quem são os eleitos aqui? Os estrangeiros dispersos. Portanto, aqui também a referência é a pessoas e não aos seus atos previstos. Tá? Então, Deus não previu que eles creriam e os predestinou. Não. Deus, na sua presciência, determinou que eles teriam que crer. Chamou eles. Então, com base nessas passagens, que é a base bíblica A, para dizer que Deus pré-conheceu os atos de certas pessoas, a saber, o seu arrependimento e fé, que devido a esses atos elas elegeu para a salvação? Não. Não. Como dizer que Deus viu que alguns creriam por livre e espontânea vontade, por isso os escolheu? Que base há para dizer que Deus apenas viu que alguns creriam e por isso os predestinou? A resposta é absolutamente nenhuma. Então a presciência de Deus não quer dizer que Deus viu que você creria e te escolheu. Não. Não é isso. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus.
as Escrituras nunca falam de arrependimento e fé como tendo sido previstos ou pré-conhecidos por Deus. Não. Na verdade, ele sabia desde toda a eternidade que chamaria algumas pessoas ao arrependimento. Então, siga o conselho de Paulo aqui a Timóteo. Conserve o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido. Conserve. Conserve. Essa doutrina que Deus viu que alguns creriam e resolveu escolher, é falsa. Deus escolheu alguns na sua presciência e os ordenou para ser salvo, os chamou. Porque se ele não chamar, ninguém vai até Deus. Então, Atos 2,23, a este Cristo que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então, mais uma vez, citamos essas duas passagens que mostram com clareza e ensinam implicitamente que a presciência de Deus não é causativa. Pelo contrário, alguma outra realidade está por trás dela e a precede. Essa realidade é o decreto de Deus. Deus decreta e acontece. Então ele tem a presciência, porque ele já decretou e vai acontecer. Então ele já sabe o que vai acontecer porque ele já decretou. Essa é a presciência de Deus. O plano é dele. Por isso que ele já conhece, ele já sabe o que vai acontecer porque ele já decretou. Mais uma vez, Romanos 8, 29 ao 30. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, veja que o versículo começa com a palavra por quê. Então, por quê? Porque os que dantes conheceu. Conjunção que nos leva a examinar o que precede imediatamente. Então, o que diz o versículo anterior, o 28? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja. Então, quem que ele predestinou? Aqueles que eles são chamados segundo o seu propósito. Ele decretou isso. Ele decretou que alguns seriam chamados. Por quê? Porque antes conheceu, também os predestinou. Segundo o seu propósito. Essa é a presciência de Deus. O que a Bíblia fala sobre presciência. Ele já sabe o que aconteceu, o que iria acontecer, porque ele já decretou. Ele não viu que alguns seriam bonzinhos, creriam e escolheu. Não, ele determinou que homens pecadores seriam salvos. E não tem mérito nenhum na salvação do homem. O mérito é de Cristo. Então, assim é a presciência de Deus. Baseia-se em seu decreto, porque ele já sabe o que vai acontecer, porque ele já decretou. Não é porque ele viu que iria acontecer. Ele decretou antes que acontecesse. Por isso se chama presciência. Salmo capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Então, proclamarei o decreto. Deus conhece de antemão o que será porque ele decretou o que há de ser. Portanto, afirmar que Deus elege pessoas porque as pré-conhece ou sabia que elas teriam fé em Cristo espontaneamente é inverter a ordem das Escrituras. É pôr o carro na frente dos bois. A verdade é esta. Ele as pré-conhece porque as elegeu. Isso retira da criatura a base ou causa da eleição e a coloca na soberana vontade de Deus. Então a eleição de alguns é a vontade soberana de Deus. Mateus, capítulo 11, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, Deus se propôs a eleger certas pessoas, não por haver nelas ou por proceder delas alguma coisa boa, quer concretizada, quer prevista, mas unicamente por seu beneplácito. Quando ao porquê ele escolheu os que escolheu,
Não sabemos. Só podemos dizer sim, ó Pai, porque assim te aprove. Aprove a Deus. Simples. É essa a resposta que ele dá pra gente. Porque você me escolheu, escolheu fulano, ciclano, porque me aprove te escolher. Só isso. Então, mais uma vez, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, então conheceu, amou, designou para ser eleito. Então conheceu. Essa palavra conheceu quer dizer o quê? Amou, designou para ser eleito. Escolheu. Então, porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então a verdade é que Deus escolheu e chamou cada eleito, pois por vontade própria ninguém se volta a Deus. Nenhuma passagem bíblica mostra que um determinado homem se voltou para Deus. Nenhuma. Acha uma que fala, olha, fulano se voltou para Deus e Deus não. Mas sim, em toda a Bíblia é Deus chamando sempre. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, Deus não predestinou aqueles que dantes conheceu, sabendo que eram conformes, né? Conforme a palavra de Deus. Mas, ao contrário, aqueles que ele dantes conheceu, isto é, que ele amou e elegeu antes. Então aqui, ó, mas elegido desde o princípio, dantes conheceu. Então, antes ele amou, escolheu e elegeu. Aí ele predestinou para serem conformes. Veja bem. Então você não era conforme Deus antes de te eleger. Ele te elegeu e predestinou para depois você ser conforme a palavra de Deus. Então, antes ele te conheceu, decretou que você ia ser salvo, te predestinou, você recebeu o Espírito Santo e se conformou à palavra de Deus. Essa é a ordem. Então, sua conformidade a Cristo não é a causa, e sim o efeito da presciência e predestinação divina. Então, o efeito da presciência de Deus é ele te conformar a Cristo. Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 24. Paulo escrevendo a Romanos, a igreja que se encontrava em Roma. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, um túmulo aberto. Ou seja, só sai coisa podre. Com as suas línguas trataram enganosamente. Peçonha de áspides estão debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei veio para mostrar o pecado, não veio para salvar ninguém. Então as obras da lei não salvam ninguém. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Veja bem, todos são iguais. Todos que crerem são salvos.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então veja bem aqui, a Escritura é clara, todos estão condenados, absolutamente todos. Ninguém tem condições de crer em Cristo se do alto não for concedido. Então veja, é isso que a presciência de Deus fala pra gente. Por que que ele sabia que você seria salvo? Porque ele decretou que você seria salvo. Não porque você é uma pessoa diferente, porque você é mais bonzinho, porque você pecava menos, porque você seria mais útil para ele. Não, aqui é o contrário. Todos somos iguais sem Cristo, todos condenados, mas Deus, na sua presciência, decretou, planejou, te escolheu para que você fosse salvo e te chamou. Então, ação 100% ativa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Então, por que que existe a presciência de Deus? Porque tudo foi decretado por Ele como deveria acontecer. Ok? Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, a fé em Cristo te salva. Ah, eu tive fé. Legal. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvo. Favor imerecido. Você não merecia. Por meio da fé. Pela graça você tem fé. Por que você tem fé? Isso não vem de vós. É dom de Deus. Se você tem fé, foi um dom que Deus te concedeu. Então, ele decretou que você teria fé e te deu o dom da fé. Você, por si só, não consegue ter fé. Para quê? Para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Você não faz nada. Nada que preste perante Deus. A sua fé e submissão a Cristo é um dom que vem de Deus. Então, na sua presciência, ele decretou que seria gracioso com você. Ele decretou que você teria fé em Cristo e ele te deu a fé, um dom. Então, você recebeu um dom de Deus. A fé é um dom que vem de Deus. Você por si só não produz fé em Cristo. O ser humano é incapaz. Então, Deus não elegeu nenhum pecador porque previu que ele creria. Pela simples razão. Porém, suficiente de que nenhum pecador jamais crê enquanto Deus não lhe dá a fé. Exatamente como nenhum homem pode ver antes que Deus lhe dê a vista. Então, o homem está cego. Por quê? Pelo príncipe desse mundo, foi cegado. Deus te abre o entendimento, ele te dá o dom, que é a fé. Então, se hoje você tem fé, foi porque Deus te deu. João capítulo 6, versículo 65. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Aqui é Jesus ensinando. Então, ninguém pode ir a Cristo se pelo Deus Pai não lhe for concedido. Veja bem como a Escritura é clara. A vista, o abrir o entendimento, é dom de Deus. E ver é a consequência do uso do seu dom. Você usa o seu dom, você consegue ver. Assim também a fé é dom de Deus. E crer é a consequência do uso desse dom. Veja bem. E se fosse verdade que Deus elegeu alguns para serem salvos porque no devido tempo eles creriam, isso tornaria o ato de crer um ato meritório. Seria um mérito meu. E nesse caso, o pecador salvo teria motivo para gloriar-se. O que as Escrituras negam enfaticamente. Então, para que ninguém se glorie. Então, presciência de Deus, porque ele sabe de todas as coisas que vão acontecer, porque ele já decretou o que iria acontecer. Ele decretou que te escolheria, ele decretou que você teria fé e ele te deu essa fé. Porque por si só isso não iria acontecer. Presciência de Deus, tudo que vai acontecer já está decretado por ele. Então, Isaías 64, capítulo 64, versículo 6.
Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, se todas as nossas obras são como trapo de imundícia para Deus, como que a gente vai acreditar que um dia Deus viu alguma coisa boa na gente e resolveu nos eleger? Não. Deus olhou para a gente e não viu nada de bom. Mas ele te lava com o sangue de Cristo e quando ele olha para você, ele vê Cristo. Nesse momento você se torna justificado. Justificado pela fé em Cristo. Então o sangue de Cristo te cobriu. Ele olha para você e vê o sacrifício de Cristo. Então Efésios 2,9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não se glorie achando que você é uma pessoa boa, porque você não é. Ninguém é. Absolutamente ninguém. Temos fé porque foi um dom de Deus. Tudo que a gente faz de bom é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Se você tem uma dúvida, leia Gálatas capítulo 5. Os frutos do Espírito é obra da carne. Se você lê a obra da carne, você se enxerga. Se você lê os frutos do Espírito, você enxerga o Espírito Santo. Tudo que você faz de bom vem do Espírito, fruto do Espírito. Então, nada que você faça ou pense poderá te justificar diante de Deus, porque tudo que fazemos é imundo perante Deus. Tudo que parte da carne. Então, Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então veja, seja humilde. Receba a palavra de Deus com humildade. Entenda como Deus foi gracioso com a gente. Como Deus é misericordioso com a gente. Como o perdão de Deus é valiosíssimo para a gente. Como que a obra de Cristo é tudo que nós temos. Absolutamente tudo. Se tirar a obra de Cristo, você não tem nada. Você está condenado. Então, seja humilde de espírito, com os mansos. Então, não seja soberbo a ponto de achar que você é especial por ser salvo. Não menospreze seu irmão porque você tem, a seus olhos, um cargo mais importante na igreja, porque isso não é verdade. Seja humilde. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus Cristo ensinando, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, Jesus nos ensinou, aprendei de mim. Seja manso e humilde de coração. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se você acordou hoje de manhã e você tem a intenção de agradar a Deus, então o que você tem que fazer? Conhecer e entender a Deus. Então, quer agradar ao Senhor? Você quer se gloriar? Se glorie em conhecer as Escrituras. Vado como obreiro que não tem que se vergonhar. Não quer se vergonhar? Que maneje bem a palavra da verdade. Você quer se apresentar diante de Deus? Você quer agradar a Deus? Aprovado? Quem te aprova? Deus. Então, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, não seja envergonhado perante Deus. Seja um exímio conhecedor da palavra de Deus. Atos capítulo 18, versículo 27. Querendo ele passar a Acácia, o animaram os irmãos, e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Veja aqui, voltando para a presciência de Deus.
pela graça criam. Se, pois, eles vieram a crer pela graça, absolutamente não há mérito em crer. E se não há nada meritório nisso, não poderia ser o motivo ou causa que levou Deus a escolhê-los. Então, não. A escolha feita por Deus não procede de coisa nenhuma existente em nós, ou que nos provenha, mas unicamente na sua soberana vontade. Então, Deus escolheu a gente porque Ele quis. Então, a presciência deles a presciência dele é porque ele decretou o que vai acontecer. Então ele já sabe o que vai acontecer porque ele já decretou. E tudo será feito conforme a vontade dele. Romanos 11:15. 11:5, perdão. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Eleição da graça. A eleição é da graça. E a graça é favor imerecido. Coisa que não tínhamos direito nenhum diante de Deus. Então, irmãos, aqui nós finalizamos a nossa aula da presciência de Deus. Então, espero que tenha ficado bem claro que Deus é presciente. Ele tem presciência porque tudo que vai acontecer ele já decretou. Então, ele não viu o que iria acontecer. Ele decretou o que vai acontecer. Então, essa é a presciência de Deus. Ok? Espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, os irmãos podem me procurar, deixar um comentário na página que eu vou responder. Ok? Obrigado e Deus abençoe.